E aí, quer ver comigo hoje dentro das Escrituras todas as provas que a Bíblia nos mostra de que a igreja não vai estar no período da grande tribulação? Quer entender, quer saber, quer de uma vez por todas tirar todo e qualquer resquício de dúvida? Porque às vezes tem pessoas que ensinam assim com tanta certeza que a igreja vai passar pela grande tribulação, que às vezes a gente fica até com dúvida. Vamos tirar todas elas agora? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, suas perguntas, dúvidas, interagir com o canal, sobretudo compartilhar, para que este conteúdo venha alcançar mais pessoas e que mais gente venha aí tirar todas as dúvidas com respeito à grande tribulação e com respeito a se a igreja vai ou não passar por este período tão terrível que estamos prestes a entrar. E aí, preparados para tirar todas as dúvidas com respeito a se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação? Meus amores, eu já falei para vocês que tem uns apartamentos em obras, né? Estão construindo apartamentos aqui em volta do nosso prédio. Então hoje está assim um dia insuportável, assim, com muito barulho, tá? Então se vocês ouvirem aí no fundo barulho de britadeira e enfim, um monte de barulho aí, vocês já sabem que são as obras, então não tirem o foco, porque eu me propus a gravar hoje e comecei a gravar e aí começou aí o barulho e eu não quero parar pela metade, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai tirar aí, mostrar na Bíblia, tá? Versículos contundentes que provam que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Vocês que vêm acompanhando o canal, o estudo do Apocalipse, o estudo da grande tribulação, aqui no canal tem uma playlist só sobre isso. Vocês viram que em alguns vídeos eu comentei que existe essa diferença entre algumas igrejas que são igrejas bíblicas, irmãos na fé, pessoas que realmente foram salvas porque creram unicamente na obra de Cristo na cruz, mas que no que diz respeito ao evangelho da salvação, nós pensamos 100% igual e são realmente irmãos na fé. Porém, quando chegamos na parte de interpretação do livro de Apocalipse ou livro de Daniel com relação às profecias do tempo do fim, algumas igrejas bíblicas interpretam de forma alegórica. E nós, igrejas reformadas que creem no pré-tribulacionismo, né, ou que creem no arrebatamento da igreja, nós interpretamos o Apocalipse e Daniel como qualquer outro livro da Bíblia, como interpretamos Romanos, como interpretamos Gênesis, como interpretamos Jeremias, como interpretamos Hebreus, de forma literal. Não interpretamos de forma alegórica, de forma espiritual, como algo que já aconteceu, algo que já está acontecendo, como algumas pessoas acreditam que nós já estamos vivendo num milênio. E, pelo amor de Deus, né, gente? Às vezes, sinceramente, eu não quero usar palavras ofensivas, porque eu respeito pessoas, irmãos na fé, porque o que nos faz ser irmãos na fé é termos colocado a nossa confiança em Cristo para a salvação, né? Zero obras, totalmente confiar na obra de Cristo. O que diz respeito à parte de escatologia não envolve salvação. Então eu respeito os meus irmãos, mas eu lamento porque eles poderiam viver muito mais felizes e contentes de saber que a igreja não vai passar por esse período de tanto tormento, como a gente vai estudar aqui agora, né? Que a Bíblia fala que o período da grande tribulação é o tormento de Jacó, né? Então, os nossos irmãos que não creem no arrebatamento, ou que ensinam que a igreja ou vai passar pela metade da grande tribulação, vai ser arrebatada, vai passar por toda, vai ser arrebatada na metade, ou que não existe milênio, enfim, é uma confusão, tudo isso por não interpretar a Bíblia de forma literal,
né? Então nós aqui no canal interpretamos como muitos outros irmãos espalhados pelo mundo de forma literal. Somos reformados, cremos no evangelho reformado, que é o evangelho bíblico, né? Voltamos para as escrituras, mas cremos 100% com base bíblica no arrebatamento da igreja, num arrebatamento pré-tribulacional, pré-tribulacionista. Cremos que a igreja vai ser arrebatada 7 anos antes da grande tribulação. Ou antes de começarem os 7 anos da grande tribulação. A igreja vai subir antes e depois, então, o anticristo se manifesta, isso é muito bíblico, e aí os 7 anos finais, tá bom? Então eu fui anotando, gente, conforme eu fui me lembrando, eu fui anotando algumas razões pela qual a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu anotei 22, mas ainda tem muito mais. Mas para que o vídeo não fique muito longo, eu fui anotando as principais. E aí a gente vai ir lendo. Algumas eu só vou comentar, outras eu faço questão de ler o versículo para que fique bem claro para vocês, tá bom? E que quando termine esse vídeo, não sei quanto tempo ele vai levar, mas que vocês venham estar em paz, tá? Porque nós, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que creu unicamente na obra de Cristo, mas creu de verdade, não creu no falso evangelho, creu no verdadeiro evangelho, que Cristo desceu para morrer pelos nossos pecados, assumiu a nossa culpa na cruz, para nos livrar da ira de Deus, que é exatamente a ira de Deus, que é o período da grande tribulação. E aí é que entra a pulguinha atrás da minha orelha com relação aos nossos irmãos que não creem no arrebatamento, sabe? Eu não sei, eu já falei isso pra vocês, eu sou muito sincera, eu não sei que grau de importância vai ter isso quando eles chegarem no céu e eles não terem acreditado que Cristo nos salvou justamente dessa ira de passar pela grande tribulação. Não sei, parece que o entendimento deles é que essa ira de Deus era só nos livrar do inferno, mas não, ela se refere à grande tribulação também. Então, enfim, eu não sei que impacto vai ter isso na vida deles, mas aí é eles, né? Então, graças a Deus, o Espírito Santo nos revelou essa verdade, né, sobre o arrebatamento da igreja, para que a gente viva mais feliz e contente. Então, vamos ler alguns versículos, alguns eu vou só comentar, e aí a gente vai ver até onde a gente vai, tá bom, meus amores? Então vamos lá, eu anotei aqui algumas razões pelas quais a igreja não passará pela grande tribulação. A primeira delas a gente já viu, a origem da grande tribulação, que é o pecado de Israel, né? Desde lá do livro de Levíticos a gente viu com respeito, vocês têm aí no canal vídeos completos falando sobre isso, que a origem da grande tribulação foi o pecado de Israel, culminando na rejeição do Messias, na rejeição de Jesus, né? Que caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos, nossas gerações, se ele for inocente, quando eles pediram para crucificar Cristo, crucifica-o, né? E se ele for inocente, que essa maldição caia sobre nós. Então a gente viu que essa maldição foi desde o início do que Israel foi considerado uma nação até quando eles mandaram crucificar Jesus, né? Então a origem da grande tribulação é o pecado de Israel, tá? Então a segunda característica que eu coloquei, a segunda razão, não característica, razão pelo qual a gente não vai passar é as 70 semanas de Daniel, que fala claramente que a grande tribulação é para Israel. E esse versículo a gente já leu, já estudou, mas eu faço questão de repetir eles para vocês. Eu vou procurar aqui junto com vocês alguns, porque como é muitos versículos, eu não tinha nem marcar página para marcar. Então eu vou procurar aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Daniel, versículo 24. Daniel 9, versículo 24 fala o seguinte. Daniel, contexto. Daniel orando a Deus, pedindo para saber o que ia acontecer com o povo de Israel. E com a cidade de Deus, que estava sendo humilhada, tal, que eles estavam presos, cativos na Babilônia. Tudo isso a gente já tem no canal, tá? Então, aí vem a resposta de Deus, né, através do anjo para Daniel, e ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo
e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, tal. Então aqui é a prova de que Daniel estava preocupado com o que ia acontecer com o povo de Israel e com a cidade de Jerusalém. E Deus vem e diz: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo de Israel. Qual era a cidade santa? Israel, Jerusalém. Então aqui é uma prova, como a gente já viu, que a grande tribulação é unicamente para Israel. É um período que Deus tirou para tratar com esse povo. 483 anos, desde a ordem para a reconstrução da cidade por Neemias até a entrada do ungido príncipe. Tu pode ler isso tudo aqui no capítulo 9, tá? Eu só tô resumindo. Até a entrada de Jesus no jumentinho, no burrinho, ali se cumpriram 483 anos. Então falta uma semana. Faltam 7 anos, semana de anos, lembra? Falta uma semana de 7 anos para Deus trabalhar. Para Deus o quê? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, para ungir o Santo dos Santos, para tudo isso aqui. Tudo isso aqui falta Deus trabalhar com Israel nessa última semana de 7 anos, que é o período da grande tribulação, tá? Então, essa é mais uma razão. Terceira razão, o período da grande tribulação na Bíblia é chamado tempo de angústia de Jacó. Olha só, o período da grande tribulação na Bíblia tem o nome do período de angústia de Jacó. Quem é Jacó, meus amores? Quem é Jacó? Senão Israel, né? Lembra? Era Jacó e depois Deus mudou o nome dele para Israel, né? E ele teve lá as 12 tribos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Então é tempo de angústia para Jacó. E isso a gente pode ler lá no livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 30 e no versículo 7 diz assim: Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Então, é muito claro que o período, e o contexto está se referindo à grande tribulação, é muito claro que é o período de angústia para o Brasil, para o México, para a Itália, para país qual seja? Não, para Jacó, ou seja, para Israel. Período de grande angústia, tempo de angústia. Vamos lá. Não existe na Bíblia nenhum texto que diga que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não existe, meus amores. Tu pode ler todo, vamos falar, Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos, que é onde inicia a igreja. Igreja inicia em Atos dos Apóstolos, não inicia em Mateus, não inicia em Marcos, não inicia em Lucas, não inicia em João, inicia em Atos dos Apóstolos com a descida do Espírito Santo. Ali em Atos, de Atos até Apocalipse, não há nada na Bíblia, nada que diga que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por isso que Mateus 24 tão pouco se refere à igreja, como a gente já está estudando, né? Ou vamos começar, eu já gravei um vídeo e vou postar depois desse. Mateus 24 não está se referindo à igreja. Então, não aparece no Novo Testamento nenhum capítulo, nada, nenhum texto bíblico que diga que a igreja vai passar pela grande tribulação, tá? Nenhum. Então, vamos lá. Não existe na Bíblia. Tá, já falei. Jesus diz que livrará, isso aqui é importante, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Jesus diz que livrará a igreja da hora da prova que virá sobre o mundo todo, e a gente vai ler isso lá em Apocalipse 3, tá? Apocalipse 3, repara, gente, as minhas páginas de Apocalipse estão tudo caindo, isso é sinal de quem estuda, né? Vamos lá, Apocalipse 3, tá? Do versículo 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, isso aqui é Jesus falando para a igreja, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então vamos lá, aqui
é muito importante a gente entender, e aqui eu quero usar um pouco do texto no grego para vocês entenderem isso aqui, tá? Porque olha só, Jesus diz que vai nos guardar da hora da prova. É uma promessa aqui para a igreja de Filadélfia, que era uma igreja fiel. Era uma igreja fiel, que não teve nada do que se arrepender, né? Que Jesus disse que ela era uma igreja fiel mesmo, né? Então, assim como tu foi fiel, né? Guardou a minha palavra, então agora eu também vou te guardar, ou seja, eu vou te tirar da hora da prova, que é o período da grande tribulação. Então aqui existe uma grande contenda com os nossos irmãos que ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque eles interpretam aqui que Deus vai nos livrar na hora da grande tribulação, ou seja, que a igreja vai ficar na grande tribulação e que Deus vai cuidar da gente nesse período da grande tribulação. O que contradiz toda a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia fala que quem ficar no período da grande tribulação, quando chegar no céu, Deus enxugará deles todas as lágrimas, porque não terão mais fome, não terão mais sede, não terão sol arrebentando na cabeça deles, não vão ser mortos à espada, não vão mais chorar. Então, peraí, contradiz, porque se Deus vai nos livrar na hora da prova, ou seja, a igreja vai ficar na grande tribulação e Deus vai nos livrar, então não bate com o que fala em Apocalipse mais na frente, que os que ficarem na grande tribulação vão ter que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro e pagar com a própria vida, a ponto de Deus ter que enxugar todas as lágrimas, porque já não terão mais fome, já não terão mais sede, porque tudo isso as pessoas que ficarem na grande tribulação vão passar. Então não condiz, porque quem diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, dizem que a igreja é esse povo que vai chegar lá e que Deus vai enxugar deles dos olhos todas as lágrimas, e não terão mais fome nem sede, e não terão mais sofrimento. Não bate. Vocês estão vendo como não bate? Olha como que é interpretar a Bíblia de forma alegórica, espiritualizada, é perigoso. Tem que ser de forma literal, gente. Então, a palavra no original aqui, tá? Por isso que eu quis falar para vocês essa palavra aqui, que é essa promessa que Deus vai nos livrar. Então, eles dizem que Deus vai nos livrar na hora da prova. E o original fala que Deus vai nos livrar da hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro. Ele não vai nos livrar aqui, na grande tribulação, ele vai nos livrar dos flagelos. Não, nada disso. Já falei, não bate com o que fala em Apocalipse mais na frente, que quem vai ficar na grande tribulação vai sofrer. Senão, Deus não precisaria enxugar dos olhos toda lágrima, né? Então, mas o texto bíblico, no grego, está dizendo que Deus vai nos livrar da hora da prova. Ou seja, o texto bíblico, a palavra no original, guardarei vocês da hora da prova, é a palavra troek, que significa fora de. Guardarei vocês, manterei vocês fora de. Ou seja, manterei vocês fora. Assim porque tu fosse fiel, guardaste a minha palavra, eu te manterei fora da hora da provação que virá sobre o mundo todo. E os nossos irmãos que dizem que a igreja vai passar, eles usam a outra palavra, que não é o que o texto original fala. Eles usam a palavra troen, que é dentro de. Eles usam a palavra troen, que Deus vai nos livrar na prova. E não é verdade, porque a palavra no texto grego original é troek, é fora. Então, te guardarei fora da prova, ou seja, te manterei fora, ou seja, te tirarei. Não é o que fala a palavra arrebatamento, arpatos, significa que vamos ser tomados com força, com rapidez, para nos encontrarmos com Cristo nas nuvens. Isso é o significado da palavra arpaço. Então ele vai nos manter, ele vai nos tirar da prova, né? Diferente, até é uma mais lá embaixo que eu botei, diferente da época de Daniel e dos amigos dele, por exemplo. Daniel, a gente até costuma, Daniel não foi livrado da cova dos leões, Daniel foi livrado na cova. É diferente. Aí a palavra é troen, dentro, na prova. Daniel não foi livre por Deus de ir para a cova dos leões. Ele foi, mas ele foi livre lá dentro. Deus fechou a boca dos leões. Aí sim, aí é livrado na hora. A palavra é troen. Agora, mesma coisa os amigos de Daniel, eles não foram livres da
fornalha, eles foram livres na fornalha. Palavra troem, eu vou livrar vocês dentro de. Vocês vão estar lá dentro, mas eu vou livrar vocês. Cristo apareceu para cuidar deles dentro do fogo. Diferente do texto aqui de Apocalipse, eu vou livrar vocês da troeque. Eu vou tirar vocês da hora da prova, manter vocês longe, fora. Ai, gente, só isso já prova tudo. Só isso já prova tudo, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá? Então vamos lá. Sexta característica, o arrebatamento acontece como diz lá em 1 de Tessalonicenses. Então vamos lá em 1 Tessalonicenses e a gente vai ler junto aqui com vocês, tá? 1 de Tessalonicenses 4. 1 de Tessalonicenses 4, do 13 ao 8. Eu vou ler e vou explicar isso aqui, porque isso aqui é um texto bem interessante, que é mais uma linda prova de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor Jesus. Diz assim: não queremos, pois, irmãos... Meus amores, presta atenção que isso aqui é uma carta que Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, dando orientações e respondendo perguntas, né? Porque Paulo envia Timóteo para a igreja, só para vocês entenderem, gente. Paulo envia Timóteo para a igreja de Tessalônica para pedir, para ver como eles estão, pegar informações, como eles estão espiritualmente, se eles estão crescendo, se eles têm alguma dúvida. E Timóteo volta e fala para Paulo: ó, a igreja de Tessalônica está crescendo, está desenvolvendo, e eles têm aqui algumas dúvidas. Eles têm algumas perguntas aqui com respeito ao arrebatamento da igreja. Eles têm algumas dúvidas aqui com respeito aos mortos, aqueles que já morreram em Cristo. O que vai acontecer com esses mortos que já morreram em Cristo? Né? Então, aí Paulo escreve a carta para Tessalônica para responder essas perguntas. Então, se tu ler o contexto, tu vai ver Paulo feliz. Não, eu tô contente porque Timóteo trouxe boas notícias, tal. E agora eu vou responder aqui então as dúvidas de vocês com respeito ao arrebatamento, com respeito àqueles que já morreram. Olha que legal. Essa é a explicação da carta, tá? Então Paulo vem e fala assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Esperança do quê, meus amores? Esperança do arrebatamento. Esperança de que vamos ser livres da grande tribulação. Aí ele vem e fala assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Olha só, Paulo está dizendo que o que ele vai declarar agora foi Cristo quem falou para ele. Assim se medita na Bíblia. Vocês viram que eu li aqui? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Paulo vai dizer algo que Cristo disse para ele que vai acontecer. E ele vem e fala assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. 2 pontos. Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Eu não sei se está escrito essa palavra aí na tua Bíblia, porque, sinceramente, gente, eu não entendo a dificuldade das pessoas, até inclusive dos nossos irmãos, de não entender a palavra arrebatado. Paulo usa a palavra arrebatados, arpatso no grego. É essa palavra que é usada. É aquilo que eu sempre digo quando eu falo do estudo da predestinação.
existe uma grande ignorância com respeito à predestinação. Então, quem não entende a predestinação diz que ela não existe, que não é bíblica, que é diabólica. Tu pode, se tu quiser ser honesto e sincero, tu pode dizer assim: eu não entendo a predestinação, mas que ela tá na Bíblia, tá. A mesma coisa as pessoas que dizem que o arrebatamento não existe. Ela deveria ser sincera com ela mesma e falar assim: eu não entendo o arrebatamento da igreja, mas eu sei que está escrito. Isso seria honesto. Agora dizer que o arrebatamento da igreja não existe, ou que o arrebatamento da igreja é a mesma coisa que a segunda vinda, que a gente sabe que são dois eventos totalmente diferentes, então não é honesto isso, não é honesto. Tu dizer que não existe arrebatamento, sendo que o próprio Paulo, a quem o arrebatamento foi ensinado, o mistério do arrebatamento foi revelado diretamente de Cristo para Paulo, e ele usa essa palavra aqui, e ela está na Bíblia de todo mundo, em qualquer idioma, a palavra arpato, arrebato, arrebatamento, rapto no espanhol. Tá escrito, então tu não pode dizer que é mentira, que não existe, gente. Isso é contra o que tá escrito na Bíblia. Então, eu juro pra vocês que tá aí no versículo 17 de vocês, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos que ressuscitaram entre as nuvens. E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estarmos para sempre com o Senhor. E aí Paulo vem com uma advertência, com uma exortação: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos entender isso aqui? Eu quero explicar para vocês isso aqui, para vocês entenderem com toda a perfeição. E para mim, o Apocalipse 3:10 e esse versículo são assim as maiores provas de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vamos entender o que eu acabei de explicar para vocês. Paulo tá respondendo perguntas. Timóteo foi ver como a igreja estava e voltou com boas notícias, mas também voltou com questionamentos. E, Paulo, as pessoas lá estão crescendo espiritualmente, mas elas têm dúvidas com respeito ao arrebatamento e principalmente com respeito aos que já morreram em relação ao arrebatamento. Então, olha que perguntas sinceras, perguntas honestas. Nós temos dificuldades para entender o arrebatamento e vocês veem na 2 Tessalonicenses que fica ainda algumas dúvidas. Ai, gente, eu me emociono, porque a Bíblia é tão linda, tão completa, e ao mesmo tempo a gente vê a paciência de Paulo ensinando, sabe? E daí tu pensa, meu Deus, Paulo teve que passar por tudo isso para ensinar, para enfiar a verdade na cabeça das pessoas, o que me espera, né? Porque a gente já tem um gostinho aqui no canal ensinando, e às vezes sentar com as pessoas e explicar, e como é difícil as pessoas entenderem. Mas é aquilo, é que nem Paulo, quando as perguntas são honestas, são sinceras, a pessoa fala, puxa, eu não entendo. A gente tem prazer de ensinar. Prazer. Às vezes a gente tem que ser duro, às vezes a gente tem que dizer, poxa vida, precisa mais. Mas a gente tem prazer de ensinar. Agora, quando a pergunta é maliciosa, é para colocar em xeque o caráter de Deus, daí a gente despreza totalmente, tá? Então a gente vê aqui a paciência de Paulo ensinando. Aqui a primeira de Tessalonicenses, na segunda, a dúvida continua, mas é outra dúvida, do relação ao arrebatamento. Aqui Paulo está ensinando o arrebatamento, aí depois vai vir mais perguntas. É muito legal quando a gente entende meditar na Bíblia, e ler uma carta e ler a outra, e ver que uma completa a outra. É muito tri. Vocês já pararam para pensar que Paulo ensina porque as pessoas tinham dúvidas? Porque as pessoas perguntavam para ele e ele está respondendo e está ensinando? É o que acontece aqui em Tessalônica. Eles mandaram, Timóteo, fala para Paulo que a gente está com uma grande dificuldade de entender um pouco do arrebatamento, principalmente com relação aos nossos irmãos. Porque olha só, por exemplo, e o que vai acontecer, por exemplo, com o meu pai e a minha mãe que morreram crendo em Cristo, mas aí eles não vão passar pelo arrebatamento, Paulo? Os mortos não vão passar pelo arrebatamento? Eles não vão ver essa gloriosidade do arrebatamento da igreja, Paulo?
Puxa vida, nós os vivos estamos esperando pelo arrebatamento da igreja, mas e os mortos que já morreram em Cristo? O que vai acontecer com eles, Paulo? Olha só, a pergunta linda, honesta e sincera dessas pessoas, de pensar que os familiares, os amigos que já haviam morrido em Cristo, crentes fiéis, se eles não iam ver o arrebatamento da igreja, quando Jesus viesse buscar a gente nas nuvens. Aí Paulo vem com essa linda explicação. Meus irmãos, prestem atenção. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Não, por quê? Como aqueles que não têm esperança do arrebatamento. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, poxa, a gente não creu que Jesus morreu e ressuscitou? Então, da mesma maneira, Cristo vai ressuscitar os mortos nele, todos aqueles que já morreram, Cristo vai ressuscitar eles primeiro. Nós os vivos que ficamos, de nenhum modo vamos anteceder a eles. Eles vão ressuscitar primeiro. No dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, e os filhos de Deus que já morreram, eles vão ouvir a trombeta primeiro que a gente. Eles vão ressuscitar primeiro para se encontrar com Cristo, vão ter corpos transformados e vão se encontrar com Cristo primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, é Paulo explicando, tá, meus amores? E tá aí na Bíblia de vocês. Depois nós, os vivos, no ressoar da trombeta, no ressoar da trombeta, aquela que só os filhos de Deus vão ouvir. E não é a trombeta lá, que eles dizem que é a trombeta da grande tribulação, que usam até essa trombeta para dizer que é a trombeta lá do final da grande tribulação, a última trombeta que vai tocar, a sétima. Não tem nada a ver. O ressoar da última trombeta, porque vai ser o último encontro. Porque toda vez que a Bíblia fala de trombeta, no Antigo Testamento, na época de Moisés, que o povo se unia precisava se unir para alguma coisa, ou para uma batalha, ou para uma reunião importante dos líderes das tribos, com Moisés, depois com Josué. Sempre que havia algo muito importante, a trombeta era tocada. Então, quando as pessoas ouviam, e tinha cada tipo de tocar do chofar, do tocar da trombeta, era para uma coisa. O para a guerra era um tocar diferente, e o para reunir o povo para uma assembleia, para reunir o povo numa ocasião especial, era aquele que é o que nós vamos ouvir no dia do arrebatamento, o dia que vamos nos reunir numa assembleia solene, todos os irmãos, todo o corpo de Cristo. Vamos nos unir ao cabeça, que é o nosso próprio Senhor. Vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Então essa trombeta é para avisar a gente, ó, chegou a hora de nos reunirmos. Ai, gente, como eu espero por essa trombeta. Como eu espero por essa trombeta. Vai ser como no passado, que os sacerdotes tocavam a trombeta, e onde o povo estava, o povo sabia, opa, Moisés está chamando para nos reunirmos, ele quer dar um recado para o povo importante. Josué está chamando para nos reunirmos, porque algo importante vai acontecer. Então Deus vai tocar a trombeta, a última trombeta, para reunir a gente, os filhos dele, o corpo de Cristo, para uma assembleia solene, para uma reunião com o nosso noivo, com o nosso Senhor nas nuvens. Então aquela trombeta vai tocar e a gente vai ver, opa, chegou a hora, Cristo está nos chamando para nos reunir com Ele. Então é dessa trombeta que está falando, não tem nada a ver com a trombeta da grande tribulação, que é uma trombeta de juízo, uma trombeta de juízo, uma trombeta de maldição sobre a terra. Não! Vocês acham que Paulo ia estar falando assim, tão animado, tão esperançoso, e exortando essa igreja? Ai, não sejam ignorantes com respeito aos que dormem, como quem não tem esperança. Vocês acham que Paulo ia estar falando dessa trombeta se soubesse que era trombeta de juízo, trombeta de juízo, trombeta de condenação e de praga, de flagelo? Pelo amor de Deus, gente. Não, essa trombeta aqui é para reunir os filhos, para nos encontrarmos com Cristo nas nuvens. Então Paulo, no ressoar dessa última trombeta, porque vai ser o último encontro nosso, então nós os vivos, no ressoar da última trombeta,
então seremos arrebatados para nos encontrar com os mortos que já ressuscitaram com Cristo nas nuvens. E a gente vai falar desse Cristo nas nuvens daqui a pouco. É a última que eu botei aqui. É a última característica. Então, olha só. Pergunta. Vamos ver o detalhe aqui, tá? Vamos ver o detalhe. Paulo está ensinando esses irmãos a não se preocuparem com aqueles que já morreram. Porque aqueles que já morreram vão ser arrebatados antes. Eles vão ressuscitar e vão ser arrebatados antes. Pergunta, meus amores. Vocês acham que se a igreja de Tessalônica estivesse esperando a grande tribulação, porque é isso que ensinam por aí, não existe arrebatamento, a igreja vai passar pela grande tribulação. Pergunta, haja cabeça, inteligência que Deus te deu. Pergunta, vocês acham que essa igreja de Tessalônica, que é uma igreja abençoada, vocês acham que eles iam estar tristes se eles estivessem esperando a grande tribulação, tormento, flagelos, tudo que não presta, que é o período da grande tribulação? Vocês acham que eles iam estar preocupados pelos mortos? Eles iam dar graças a Deus. Ainda bem que eles já foram, pobres de nós que vamos ter que ficar aqui aguentando, esperando por isso. Eles estão livres da grande tribulação, nós é que vamos ter que enfrentar. Vocês nunca pararam para pensar nisso? É o que está acontecendo aqui, é isso que Paulo está ensinando para eles. Ou melhor, isso é o entendimento que eles têm do que eles estavam esperando. Eles não estavam esperando a grande tribulação, eles estavam esperando o arrebatamento. Por isso que eles falam, puxa vida, tadinhos, né? Puxa vida, minha mãe queria tanto estar no arrebatamento, ela queria ver a trombeta tocar e Jesus aparecendo no céu e ela subindo e ela morreu, Paulo. Puxa vida, e agora, Paulo? Ela não vai ver o arrebatamento. E Paulo, não, ela vai ver primeiro que tu. Ela vai ver primeiro que tu, porque a gente que está vivo não vai anteceder os que já morreram em Cristo. Eles já completaram a carreira, combateram o bom combate, então eles vão ser os primeiros a ressuscitar e ser arrebatados. Vocês conseguem entender a diferença? Essa igreja estava esperando pelo arrebatamento e não pela grande tribulação. Se elas estivessem esperando pela grande tribulação, elas estariam felizes pelos mortos. Graças a Deus se livraram. Agora, pobre de nós, tem que esperar a grande tribulação. Não, elas estavam tristes pelos mortos, porque elas achavam que eles não iam mais poder participar do arrebatamento, de ouvir a trombeta e se encontrar com Cristo nas nuvens. E Paulo fala, não se preocupa com isso, eles são primeiro que vocês, eles são primeiro que a gente. Olha que coisa linda, gente. Olha aqui uma prova irrefutável de que a igreja não passa pela grande tribulação. Qual é o louco que estaria esperando pela grande tribulação? Qual é o louco de uma igreja que estaria triste porque os seus mortos já morreram e se estivesse esperando a grande tribulação? Gente, é só questão de pensar e meditar na Bíblia como ela é, entender. Então, Paulo fala, né? Eles vão ressuscitar primeiro, aqueles que morreram, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, olha aqui a palavra arrebatamento. Por que dizer que não existe arrebatamento se a palavra arrebatamento aparece várias vezes no Novo Testamento? Várias vezes Paulo fala sobre isso e a gente já vai ler mais daqui a pouco em Coríntios. Então, meus amores, essa igreja de Tessalônica estava esperando por algo bom, por algo maravilhoso. Eles não estavam esperando por algo horrível, tenebroso, que é o período da grande tribulação. Por isso, a inquietação deles, puxa, Paulo, explica pra gente o que vai acontecer com a minha mãe, tadinha. Ela queria tanto participar do arrebatamento e bateu as botas antes do tempo. E agora? Paulo fala, não te preocupa, ela vai primeiro que tu. Ela vai ressuscitar e vai subir primeiro que tu. Enquanto tu estiver subindo, ela vai fazer assim pra ti. Oi, eu já tô aqui. Mais ou menos isso que Paulo tá falando. Aprende a meditar na Bíblia, aprende a imaginar as coisas. É isso que vai acontecer, tá escrito na tua Bíblia, eu juro que tá aí.
E eu espero que os nossos irmãos que não creem no arrebatamento um dia possam ter esse entendimento de esperar. Gente, eu não sei vocês, mas, puxa, eu creio em Cristo, Aline, hoje, nos dias de hoje, imagina, eu creio em Cristo, sabe, vivo para isso, vivo por Ele, para ensinar, falha, cheio de erros, enfim, mas vivo para Ele, me buscando todos os dias, na dependência do Espírito Santo, a minha santificação. Com aquele atordou na minha cabeça, tu vai passar pela grande tribulação? Sabia que tu vai ficar na grande tribulação? Sim, porque arrebatamento da igreja não existe. Tu vai passar pela grande tribulação. Peraí, gente. Tu viveria em paz? Porque quando a gente se reconcilia com Deus, a gente vive em paz, a gente está salvo, esperando a nossa morte, esperando o arrebatamento da igreja. Essa é a nossa esperança. Foi o que Paulo falou aqui. Não ajam como aqueles que não têm esperança do arrebatamento. Não ajam, não sejam ignorantes a esse ponto, como esses que não têm esperança do arrebatamento. Da vinda de Jesus nas nuvens por nós, pelos filhos, pelo corpo de Cristo. Pensa, gente, nós não viveríamos em paz. Pensa tu viver aqui uma vida de santidade, buscando a santificação todos os dias, com a ajuda do Espírito Santo sempre, né? Dependendo dele, porque não sou eu que me santifico, é ele que me santifica e eu respondo ao chamado dele na meditação da Bíblia, na oração, ficar sempre com medo. Puxa vida, esperar a grande tribulação, já basta todo o tormento de tudo que está acontecendo no mundo, a fome, miséria, conflitos e tudo que, as pestes, terremotos e pragas, tudo que a gente sabe que já está acontecendo e que vai cada vez acontecer com mais potência. Tu já vivencia alguma coisa sobre isso, né? Tu já vivencia, tu já tem respingos em ti. Graças a Deus, aqui no Brasil ainda a gente sofre um pouco menos, mas a gente vai ver daqui pra frente cada vez mais isso apertando na gente, principalmente no bolso. Mas enfim, tu já passa por algumas dificuldadezinhas, agora imagina tu saber que tu vai passar pela grande tribulação. Peraí, gente, que Deus é esse? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que eu crio, o Cristo que eu crio para me salvar da ira de Deus. Então, se eu espero pela grande tribulação, sendo filha de Deus, eu não tenho paz. Eu vou passar por todo esse tormento. Que diferença tem, então, entre eu, que sou filha de Deus, que nasci de novo, do incrédulo, endemoniado, que está lá fora e que não quer nem saber de Cristo? Qual é a diferença? Não tem lógica. Mas Deus vai te salvar na hora da tribulação. Mentira, não está escrito isso, está escrito isso. Não, eu vou lá ler para vocês. Apocalipse. É porque é importante a gente entender isso. Aqui, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, né? O ancião pergunta para João, quem são esses aí que estão vindo, essa grande multidão incontável? João fala, não sei, quem é, Senhor? Aí ele fala, respondi-lhe, meu Senhor, tu que sabe. Ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha só. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aí ele vem e fala, olha só. Se Deus vai livrar a gente na hora da grande tribulação, como alguns dizem por aí, que a igreja vai ficar, mas que Deus vai livrar, então explica isso aqui. A página da Bíblia que está perdida. Então explica isso aqui para mim. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Explica para mim, tu aí que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação e que vai ser livrada da grande tribulação. Então explica para mim, porque aqui João tá dizendo, o anjo tá dizendo para João que essa grande multidão tá vindo da grande tribulação. Dizem que é a igreja aqui, os que não creem no arrebatamento. Então explica para mim por que Deus vai ter que enxugar todas as lágrimas, que eles nunca mais vão ter fome, nunca mais vão ter sede, nunca mais o sol vai
queimar na cabeça deles, porque são pragas que vão ter no grande tribulação, fome, pestes, sede, não vai ter água para beber, o sol vai ser tão forte que vai castigar, vai queimar eles vivos. Fala para mim, aqueles que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação e vai ser livrada, por que então está escrito isso na Bíblia? Por que Jesus vai enxugar os olhos de todo sofrimento, toda a lágrima, todo sofrimento que ela passou no período da grande tribulação? Não, meus amores, isso aqui são para aqueles que vão se converter no período da grande tribulação. E a igreja não está aqui. Esses aqui é para aqueles que vão se converter. Talvez tu que está aqui hoje, que despreza a verdade, vai ficar. E talvez tu esteja aqui. Isso aqui é para aqueles que hoje não são filhos de Deus. Aqueles que desprezam a graça, desprezam a salvação unicamente por Cristo e que vão ficar. Então essas pessoas, pela misericórdia de Deus, vão ter uma segunda oportunidade na grande tribulação, mas vão ter que pagar com sangue, lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Então explica pra mim isso, tá? Então, às vezes a gente tem que ser assim meio duro e mostrar na Bíblia e dizer, prova pra mim, porque tá tudo errado. Interpreta a Bíblia literal da maneira correta e não o que vem da tua cabeça, sabe? Então, enfim... Então, a igreja de Tessalônica não estava esperando pela grande tribulação. A igreja de Tessalônica estava esperando pelo arrebatamento. Por isso, a tristeza deles pelos mortos. Puxa, eu queria que os mortos também participassem. E Paulo vem e consola. E ele fala, consolai-vos. No versículo 18, ele fala, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não te preocupa. Eles vão ser arrebatados, nós os vivos vamos ser arrebatados e vamos nos encontrar com Cristo nas nuvens, tá? Então, seria muita crueldade desse Deus, né? Me dói até falar isso, sabe, gente? Só em falar, sabe? Chega, me dá uma palpitação, assim, sabe? Chegar a dizer seria muita crueldade de um Deus que permitiria que o corpo de Cristo passasse por isso, né? Então, praticamente seria crer em vão no que Cristo fez. Sabe, me dói saber que tem gente que pensa isso de Deus. Me dói, de verdade, me dói pensar que alguém pensa isso desse Deus. Que ele vai permitir que a igreja fique no período da grande tribulação. Gente, vocês não conhecem Deus. Vocês não conhecem o Pai de vocês. Vocês não conhecem o sacrifício de Cristo. Já acabou até a luz aqui, né, gente? Mas vamos lá. Vai sem luz mesmo, porque ainda tem muita coisa. Então, vamos lá. Então, Paulo manda eles se consolarem. Pode consolar que vai todo mundo ser arrebatado. Os mortos, os vivos, os que creram em Cristo. Então, vamos lá. O surgimento do anticristo é depois do arrebatamento da igreja, tá? E a gente vai ver isso aqui novamente na carta de Tessalônica. Lembra que eu já expliquei para vocês, mas agora é 2 de Tessalonicenses. 2 de Tessalonicenses, no capítulo 2, do 1 ao 8. Vamos entrar no contexto de novo. Primeira carta, eles tiram dúvidas com Paulo com respeito aos que morreram com relação ao arrebatamento. Eles esperavam o arrebatamento, estavam preocupados com os que já tinham morrido, que não iam ser arrebatados. Paulo ensinou. Aí agora vem a segunda carta de Paulo, paciência de Paulo ensinando os irmãos de Tessalônica. Aline, tá vendo a paciência que tu tem que ter? Vamos embora. Vamos embora. A gente tá aqui pra isso, né? Então vamos lá. Então chega na segunda carta de Tessalônica. E adivinha? O povo de Tessalônica continua com dúvidas com relação ao arrebatamento e à segunda vinda de Jesus e ao período da grande tribulação. Então, Paulo vem e fala: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, então eles tinham muitos cristãos aqui na igreja de Tessalônica com dúvida, mas
e o arrebatamento, e a grande tribulação, e já chegou o dia do Senhor, porque estava acontecendo coisas que eles achavam, não, mas então já chegou o dia do Senhor, mas e o arrebatamento da igreja? Não aconteceu, então, todas essas coisas. Então, eles estavam preocupados. Sempre tem aqueles que não entendem, que demoram mais para entender. Então, na primeira carta, Paulo explica uma coisa e aqui Paulo vem e explica de novo. Aí ele vem e fala assim, ninguém de nenhum modo, ele falou, não fiquem perturbados, preocupados com relação ao arrebatamento, com relação à nossa reunião com Cristo nas nuvens. Olha só, isso não vai acontecer, por quê? Porque eles achavam que o arrebatamento já tinha acontecido e alguns deles tinham ficado para trás. Sabe? Então eles estavam com medo, eles estavam preocupados. Então eles falaram assim, aí Paulo fala assim, não se preocupem, não se perturbem. O arrebatamento não aconteceu ainda, senão nem ia estar aqui. Ele vem e fala assim, ninguém vos engane de modo nenhum, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais do que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Então, Paulo estava ensinando uma coisa que ele falou pessoalmente, falou pela primeira epístola e agora ele está repetindo. Tá vendo como tem gente que tem dificuldade para entender? Então, ele fala assim, vocês não lembram quando eu estava com vocês que eu expliquei sobre isso? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, vamos explicar melhor. Então esse povo está confundido com relação ao arrebatamento. Uns achavam que o arrebatamento já tinha acontecido, que eles tinham ficado para trás. Outros já achavam que já era o período da grande tribulação. Outros já achavam que já estava para vir a segunda vinda de Jesus. Estava uma confusão. Então Paulo fala, puxa vida, eu já estive com vocês, eu já expliquei um pouco na outra carta e agora eu vou explicar de novo. Parem de se perturbar, parem de ficar preocupados com relação ao arrebatamento da igreja, com relação ao nosso encontro com Cristo nas nuvens. Para de se preocupar com isso. Aí ele vem e fala, olha só, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes que o anticristo se manifeste. Antes da segunda vinda de Cristo, o anticristo vai se manifestar. Aí ele fala assim, lembra que eu falei para vocês que o iníquo vai se manifestar antes da segunda vinda de Jesus? Que ele vai se manifestar no período da grande tribulação? Paulo está dizendo, o anticristo já apareceu, em outras palavras? Não. Por quê? Porque nós não fomos arrebatados ainda. Então para de ficar botando minhoca na cabeça que nós não estamos no período da grande tribulação. Nós não estamos nos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque o anticristo tem que aparecer para o início da tribulação começar. Mas aí, olha o que eu já falei para vocês e eu vou repetir. O iníquo, o anticristo, ele só pode aparecer depois do arrebatamento da igreja. Ele só vai aparecer depois que aquele que o detém seja tirado, seja arrebatado. E quem é aquele que detém o anticristo de aparecer, meus amores? Quem? Tem quem diga que é a igreja, tem quem diga que é o Espírito Santo, mas a expressão correta é o corpo de Cristo. É isso que Paulo está falando. Poxa vida, vocês não são o corpo de Cristo? Vocês não são a igreja de Cristo? Eu não sou o corpo de Cristo? Nós todos não somos partes de um corpo só que tem uma cabeça? Então, lembra que eu falei para vocês que para o anticristo, para que a grande tribulação comece, que antecede a segunda vinda, para que o anticristo surja, primeiro a igreja tem que ser arrebatada, primeiro o corpo
corpo de Cristo, que é o que detém o anticristo, saia desse mundo? Então, por que vocês estão preocupados? Vocês estão aí ainda, não estão? Então o arrebatamento não aconteceu ainda. O corpo de Cristo ainda não foi tirado, porque é o corpo de Cristo que detém o anticristo de aparecer. Por quê? Porque Deus jamais vai permitir que o corpo do Filho dele, o corpo de Cristo, que é a igreja, passe por esse período de grande tribulação. Peraí, Cristo morreu por nós, Cristo morreu pela igreja, Cristo morreu pelo corpo dele, Cristo nos uniu ao corpo dele no dia do nosso novo nascimento, lá na cruz. Ele nos uniu através do Espírito Santo. E agora? Cristo vai estar no céu, a cabeça no céu e o corpo dele aqui sofrendo 7 trombetas, 7 flagelos, 7 selos, passando fome, passando sede, sendo picado por escorpião e sendo apunhalado pelos demônios. Não bate isso, meus amores, não bate. E Paulo está dizendo isso para eles. A minha voz indo embora. É que é um assunto que me apaixona, eu amo falar sobre isso e eu quero mesmo que essa verdade abra a mente de vocês com relação à igreja não passar pela grande tribulação. Pega esse exemplo de Paulo falando, peraí, vocês já foram arrebatados? Vocês estão no mundo ainda, não estão? Então o arrebatamento não aconteceu, nós não estamos na grande tribulação. Porque o anticristo tem que aparecer para que a grande tribulação comece. E ele só vai aparecer quando o corpo de Cristo saia desse mundo. Então, se vocês estão aí, senta aí, espera. Espera, te santifica, cresce espiritualmente. Vai meditar na palavra, vai crescer, vai ajudar o teu próximo e para de pensar em bobagem. Porque no dia que a trombeta tocar, todo mundo vai subir. E aí o anticristo, o iníquo, vai se manifestar. E aí dá início, pontapé inicial, cavaleiro branco de Apocalipse 6, versículo 1. Eis o cavaleiro branco que vem com o seu arco sem as suas flechas. Aí dá início a grande tribulação. E aí a igreja já não está mais aí. Então isso foi que Paulo ensinou para eles. É isso que eu estou ensinando aqui para vocês. E está na tua Bíblia, é só meditar. Então vamos lá. Deu para entender? Então vamos lá, vou tentar ser mais rápida nos outros, tá? A igreja aparece em Apocalipse no capítulo 1 ao 3, tá? Se tu for na tua Bíblia, em Apocalipse, desde Atos a igreja aparece em todo momento. De Atos dos Apóstolos, a igreja aparece, Paulo, as cartas para as igrejas, orientação para ensinar a igreja, o corpo de Cristo, sempre Paulo exortando a igreja, Pedro, igreja. Parece tudo. Aí a igreja aparece em Apocalipse, que é o último livro, não porque é o último livro que está na Bíblia, mas porque é o livro da consumação de todas as coisas. A igreja aparece no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Carta à igreja fulana de tal, fulana, ciclana, beltrana, tal. Vamos lá, meus amores, entenda isso. Capítulo 1 ao 3 de Apocalipse, a igreja aparece. Cristo exortando a igreja a arrependimento, né? Arrependam-se, filhos, arrependam-se do seu pecado, para que quando vocês chegarem no céu, vocês não venham ter seu galardão cortado. Então, arrependam-se. Tá bom. Aí, capítulo 4 e capítulo 5, a igreja aparece no céu. Vão vendo. A igreja aparece no céu. Como que eu sei que a igreja aparece no céu? A igreja no capítulo 4 e capítulo 5 é representada pelos 24 anciões. Quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai estudar isso. Então, a igreja no capítulo 4 e capítulo 5 aparece no céu e a gente já vai meditar mais sobre isso. Esse vídeo vai ficar longo, tá bom? Vocês escutem o tempo que vocês quiserem e é importante. Não querem tirar as dúvidas se a igreja vai passar ou não? Então, tem que aprender profundamente. Senão não adianta, senão vai sempre ter essa confusão. Então vamos lá. Então, do 1 ao 3 a igreja está na terra. Ao anjo da igreja, fulana de tal, o anjo, Cristo escreve. Faça isso, tal, se arrependa, tal. Aí chega no capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, a igreja já está no céu. Apocalipse capítulo 6 começa a grande tribulação na terra. Capítulo 5 abrem-se os selos, né? Fala lá de Cristo com um selo na mão, com um pergaminho na mão dos 7 selos, né?
capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1, e abriu-se o primeiro selo. O anticristo surge no mundo. Começa a grande tribulação. Então, do capítulo 6 até o capítulo 18, a igreja não aparece mais na Bíblia. A igreja não aparece mais. Não aparece mais. Do capítulo 6 ao capítulo 18, é só as pessoas que ficaram nesse mundo. É Israel e todos aqueles adoradores da besta, aqueles que rejeitaram a Cristo. Agora, aqueles que vão se converter durante o período da grande tribulação, fala dos 144 mil, fala das 2 testemunhas. A igreja não aparece em lugar nenhum. A igreja só volta a aparecer aonde? Lá no céu. Isso aqui todas as características, tá? Que eu fui botando, né? Ó, a igreja, a 8, a igreja aparece no Apocalipse do capítulo 1 ao 3, do capítulo 4 ao 5 a igreja já tá no céu, tudo isso eu já falei, só tô vendo aqui na ordem pra mim não me perder. No capítulo 6 inicia a grande tribulação com o anticristo, cavaleiro branco. Do capítulo 6 até o 18 a igreja não aparece, que é o período da grande tribulação, os flagelos, 6 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 copas da ira de Deus. A igreja volta a aparecer no capítulo 19, descendo depois no céu, tá? Então, eu quero ler com vocês capítulo 19, quando a igreja volta a aparecer em Apocalipse, tá? Apocalipse 9, a igreja na terra, tá? Porque no capítulo 19 a igreja aparece no céu de novo, e a gente já vai falar sobre isso, lindo, que é o final. E no capítulo 19 a igreja volta a aparecer no céu e na terra de novo. Mas olha como ela aparece na terra de novo. Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Capítulo 19 e 11. Tá falando aqui da descida de Jesus. Eu não vou ler tudo pra gente não demorar mais ainda. Mas Cristo descendo, cavaleiro fiel, verdadeiro, justo, na coxa dele tem Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele desce do céu, vestido no cavalo branco, vestido de linho finíssimo, o verbo de Deus. Aí no versículo 14 fala assim, ó. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, puro e branco. Quem me conhece sabe que essa aqui é a segunda coisa que eu mais espero em toda a minha vida. Claro, eu espero o arrebatamento, mas para mim, como é uma certeza, tão certeza do arrebatamento, vocês sabem que eu espero a Santa Ceia no céu, vocês sabem que eu espero participar dessa ceia com Cristo no céu, receber dele o pão e o suco de uva, representando o sangue dele, participar, receber o pão e o sangue dele mesmo, é o que eu mais espero. E a segunda coisa que eu mais espero é isso aqui, a igreja descendo com Cristo nos nossos cavalinhos brancos. E isso é o que está escrito aqui, tá na tua Bíblia, eu juro que tá aí. A igreja volta para a terra. A igreja no capítulo 19, no início aqui do 19, que a gente já vai ler, quase pro final, no início, a igreja vai aparecer no céu, na maior cerimônia que vai existir no céu. Quem lembra o que é? E aí ela volta para a terra com Cristo. Ela volta para a terra com Cristo, vestida de linho finíssimo. Toda vez que a gente vê falar, que nem os 24 anciões no céu que representa a igreja, vestidos de linho finíssimo, a igreja no céu sempre vai estar vestida de linho finíssimo, né? Sempre que a gente ouve essa expressão, está se referindo aqui à igreja, né? Então a gente vai descer com Cristo, com os nossos cavalos, para ver o nosso Senhor destruir falso profeta, anticristo, adoradores da besta, prender Satanás por 1000 anos, tudo com o sopro da boca dele, e entrarmos com ele para o reino milenial, para o milênio. Então a igreja, meus amores, a prova, mais uma prova que a igreja não vai passar pela grande tribulação é essa, que a igreja em todo o livro de Apocalipse aparece na terra, do capítulo 1 ao 3, do capítulo 4 ao 5 a igreja está no céu, do capítulo 6 ao 18 a igreja não aparece, aparece somente o período da grande tribulação na terra, para as pessoas que ficaram. E no capítulo 19 a igreja volta a aparecer uma vez mais no céu, que a gente já vai falar, e descendo de novo para a terra com Cristo, para agora entrar para o milênio, para governar com Cristo, tá bom? Então é importante vocês terem esse entendimento completo, tá? Ainda que o vídeo fique longo. Então vamos lá, talvez eu vou pular aqui algumas coisas para não atrasar muito, tá?
no capítulo 20, 21 e 22 já mostra a igreja como esposa do Cordeiro, né? Então, capítulo 20, 21 e 22, a igreja já aparece como a esposa do Cordeiro, ataviada, né? Como uma esposa pro Cordeiro. Então, todo o período do capítulo 6 e 18, que é o período da grande tribulação, a igreja não aparece. Se a igreja tivesse na grande tribulação, teria menções sobre a igreja na grande tribulação. E não existe nenhum versículo do Novo Testamento, nenhum versículo do Apocalipse fala sobre isso, tá? Outra razão, a grande tribulação é considerada como o dia da ira de Deus. Isso está lá em Sofonias, eu não vou ler pra gente não atrasar tanto. A grande tribulação é considerada como a ira de Deus, Sofonia capítulo 1, 15 ao 18. Paulo diz que não fomos postos para a ira. Eu não vou ler também os versículos pra gente não atrasar tanto, se tu quiser anotar aí. Paulo diz que não fomos postos para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10, que é nessas explicações que Paulo está dando sobre o arrebatamento para a igreja, tanto com relação aos mortos, como com relação às confusões que eles têm. Ele está dizendo ali, nós não fomos postos para a ira, nós não fomos postos para a grande tribulação, vamos ser arrebatados antes disso. Então, cadê? Mas, eu queria ter tempo para ler tudo. Detalhe, Deus disse que nos livraria da ira e não na hora da ira. Eu já falei isso pra vocês, no caso, como foi o caso de Daniel e dos amigos dele, Deus vai nos livrar da ira, não na hora da ira, né? Então, isso aqui quebra tudo que falam que a igreja vai passar. Vamos lá. Eu vou pular essa aqui pra depois, peraí. Essa aqui eu vou deixar por último. Vamos lá. O arrebatamento é eminente, tá? É sem sinais. 1 Coríntios, essa sim eu vou ler, faço questão. 1 Coríntios, vocês estão com pressa? Eu não tô. Eu deveria ler tudo, sabia? Mas e como esses ali não são tão assim, não é que não é importante, né? Às vezes a gente tem que se policiar com o que fala. Mas tem uns que são mais fortes, vamos usar essa expressão, tá? 1 Coríntios, não, já pulei. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 ao 50 ao 52. Diz assim: os vivos serão transformados, tá? Falando de arrebatamento. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso afirma, uma afirmação, e a gente vai falar disso mais daqui a pouco. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Paulo está falando do arrebatamento. Um mistério que foi revelado da parte de Jesus para ele. Paulo foi o apóstolo para quem Jesus revelou o mistério do arrebatamento. Por isso que ele fala, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados, seremos todos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, não existe, meus amores, sinais para o arrebatamento. Paulo falou, num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados, seremos transformados e seremos levados com Cristo. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. Não existe sinais para o arrebatamento, não existe. O arrebatamento da igreja é iminente, ele pode acontecer agora. Eu posso nem terminar essa gravação com vocês e a trombeta tocar e eu, Cristo está me chamando, está chamando os filhos. E eu olhar para o céu e o céu se abrir e eu subir. Isso pode ser agora, amanhã, depois, daqui a pouquinho, porque está prestes a acontecer. Não tem data, ninguém sabe dia nem a hora, não tem data, não tem sinais. O arrebatamento vai acontecer se o céu ficar azul. O arrebatamento vai acontecer, azul já é, né? Um exemplo. Se o céu ficar cor-de-rosa. O arrebatamento vai acontecer se ficar tudo acinzentado. Não existe sinais para o arrebatamento, ele é iminente. Assim, do nada, um evento sem precedentes.
Já para a segunda vinda tem muitos sinais. Todos os sinais de Mateus 24 e dos profetas do Antigo Testamento que diziam: o sol se escurecerá, a lua não dará noite, e haverá muitos falsos profetas, e muitos terremotos, e muitas fomes, e muitas pestes. O anticristo vai aparecer. As trombetas vão, os selos vão se abrir, vai ter todos os flagelos das trombetas, todos os flagelos dos cálices, todos os flagelos dos selos, sinais da segunda vinda. É diferente do arrebatamento. Tá dando para entender? Vai ser iminente. Tomara que seja agora, tomara que seja amanhã. Eu espero por isso, com todas as minhas forças. É uma certeza que tá dentro de mim. Tá dentro de todos os filhos. E tem aqueles filhos mais débeis, que vivem cheios de dúvidas, cheio de medo, cheio de dúvida. Não, arrebatamento não tem. E se eu ficar na grande tribulação, a igreja, sabe, não existe milênio, vive sem esperança, sabe? São crentes que não tiveram essa revelação de Deus e que não cresceram tanto espiritualmente. Não sei lá o que passa na cabeça, sinceramente, sabe? Vamos lá. Olha só, mais uma razão. Nas igrejas, a igreja aparece do capítulo 1 ao capítulo 3, né, de Apocalipse. E se vocês lerem lá a exortação para as igrejas, toda final da carta, Jesus fala assim: quem tem espírito, ou melhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo sabe que isso está escrito? Do capítulo 1 ao capítulo 3, quando a igreja ainda aparece na Bíblia, na terra, Jesus dá advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já no período da grande tribulação, depois que a igreja é arrebatada, já aparece diferente. Olha só o que está lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13, 9. Olha só como muda o diálogo. Olha como muda o que Jesus fala para João escrever. Olha só. Versículo 9 do capítulo 13. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aqui a igreja não tá mais. Aqui é as pessoas que estão no período da grande tribulação. Aqui tá anticristo, falso profeta, adoradores da besta, cristãos que vão se converter durante o período da grande tribulação, judeus. Aí Jesus já usa outro linguajar. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha aqui, ele não fala: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso foi lá, quando a igreja ainda estava aqui, chamando ao arrependimento. Aqui ele já está falando com outro tipo de pessoas, com outro tipo de gente que está aqui. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aí ele segue falando. Então, olha só a diferença. Ai, gente. Ai, como eu quero que vocês abram o entendimento e tenham essa mesma esperança do arrebatamento, essa mesma certeza. Nunca vimos Jesus, nem discípulo, nem Paulo, para quem foi revelado o mistério do arrebatamento, dar qualquer instrução para a igreja com respeito à grande tribulação. A gente nunca viu Jesus, a gente nunca viu, vocês acham que era uma coisa muito importante? A gente sempre vê Paulo exortando a igreja a jejuar. Eu tô com o estudo do jejum na cabeça. Paulo sempre dando instruções, os discípulos, Pedro, Tiago, a ser piedosos, a orar, a meditar, orar sem cessar, meditar na Bíblia, crescer espiritualmente, a ser generoso, a ofertar, ajudar o próximo, sempre dando orientações para crescer espiritualmente, para se manter vigilantes, sóbrios, ser cheios do Espírito. Tu nunca vê Paulo, Jesus e Pedro dizendo: cuidem-se para a grande tribulação, preparem-se para a grande tribulação, porque vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Não está escrito isso em lugar nenhum. Vocês não acham que era um assunto importante? Caso Jesus, ou Paulo mesmo, quem foi o apóstolo do arrebatamento, se ele não soubesse que a igreja não vai estar aqui, vocês acham que ele não daria orientações importantíssimas pra gente? Vai ter o período da grande tribulação, tá? Se agora que já tá nesse período aí, que longe da tribulação, não tem sofrimento quase nenhum, vocês já estão desse jeito,
Imagina então no período da grande tribulação. Vocês têm que amadurecer para poder resistir à grande tribulação. Senão vocês não vão aguentar. Vocês não acham que Paulo, com a preocupação que ele tinha com a igreja, não exortaria a gente? Pois é, não tem nenhuma exortação. Ao contrário, exortação a crescer, a desenvolver, a se santificar. É isso que Paulo fala, ensina Jesus, Pedro, todos eles, Tiago. Então essa é mais uma razão. Outra coisa linda, lá em João 14, Jesus diz assim, que ele ia subir, ele falando para os discípulos, quando ele falou que ele ia morrer, ele falou assim, eu vou subir para a casa do meu pai, para preparar lugar para vocês. Eu vou subir para a casa do meu pai, para preparar lugar para vocês, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou ir lá para preparar elas para vocês, porque aonde eu estou, vocês também vão estar. Pergunta do milhão. Por que Cristo disse que ia para a casa do Pai preparar lugar para a gente, se a gente não vai subir para essas casas, a gente vai ficar aqui? Porque Apocalipse fala que Cristo vai descer na segunda vinda dele e vai entrar para o milênio, para governar, já no milênio. Então ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, eu tenho que subir, eu tenho que ir, e eu vou ir na frente preparar lugar para vocês. Por que ele diria isso? Se a gente não vai subir, se a gente vai ficar na grande tribulação e vai depois ser salvo na grande tribulação e vai entrar direto para o milênio com ele. Por quê? Não tem lógica. Vocês não creem na promessa de Jesus, que ele disse que vai subir para preparar uma casa pra gente, para preparar um lugar pra gente? Não tem lógica. Vamos lá. Para que preparar lugar no céu pra gente, se vamos ficar na terra, na grande tribulação, e depois ele vai descer? Tem necessidade. Ué, pra quê? Sabe? É questão de pensar, gente. Ai. No arrebatamento, a igreja se reúne com Cristo nas nuvens. Na segunda vinda, Jesus desce do céu com a igreja. Viu que a gente leu lá em Apocalipse 19, que ele vai descer com seu exército dos céus, vestidos de linhos puros, e não é anjo. Ele está falando da igreja. Cada vez que se fala de linho puro, vestido de linho puro, está se referindo à igreja. Então ele vai descer com a igreja, tá? E ele desce com a gente. No arrebatamento ele não desce. No arrebatamento ele vem até as nuvens. Na segunda vinda ele desce com a gente. Tá? Então no arrebatamento a igreja se reúne com ele. Na segunda vinda a gente desce com ele, tá? Então, por que agora eu quero voltar ali. Por que no arrebatamento a igreja sobe até as nuvens? Vocês viram que eu li para vocês lá agora em Coríntios? Eu vou ler de novo para vocês. Lá em Coríntios. Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Os vivos serão transformados, né? Os vivos no arrebatamento serão transformados. Viu que Paulo falou assim? Eu vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Por isso os nossos corpos têm que ser transformados. É o que Paulo está falando aqui com respeito ao arrebatamento. Então vamos lá, ele afirma. Meus queridos, vocês que esse corpo carnal, corrupto, carne, aqui, que come, bebe, tal, esse corpo, esse sangue, que se decompõe, um corpo cheio de pecado, um corpo corruptível, não pode herdar o céu, que é incorruptível. Não tem como. E é uma afirmação. Então é necessário que esse corpo seja transformado. Então, olha só como o detalhe do arrebatamento. Aqui também responde, né? Se não tem arrebatamento, a gente vai ficar na grande tribulação. Por que a gente tem que ter corpo transformado?
Se a gente vai ficar aqui na Terra e vai entrar direto pro milênio, por que a gente precisa ter corpo transformado? E aqui Paulo está dizendo, não, para entrar no céu não entra corpo corruptível. Não dá, não tem como, esse céu aqui, isso aqui não aguenta. Então olha só o detalhe. Por que Cristo no arrebatamento desce até nas nuvens? Vocês lembram que a gente já estudou que existe 3 céus? O primeiro céu, que é o das nuvens, o atmosférico, das nuvens para baixo. O segundo céu, que é o das galáxias, Sol, Lua, estrelas, tal. E o terceiro céu, que é a morada de Deus, que é para onde a gente vai, no arrebatamento. Por que Cristo tem que descer até as nuvens? Por que Cristo tem que descer até as nuvens? Paulo está dizendo aqui, porque esse corpo nosso não pode herdar. Vocês já viram os astronautas, quando eles vão nos foguetes? Vocês já viram que eles, até no avião, quando o avião está sobre as nuvens, o oxigênio já é totalmente diferente. Acima das nuvens, que começa o segundo céu, que é o céu das galáxias, Sol, Lua, estrelas, não existe oxigênio. Não existe. Os astronautas não podem sair das naves espacionais deles sem aquela trambolho, aquelas roupas todas, porque senão eles se desintegram. Senão eles não respiram, eles não têm oxigênio para respirar. Olha como Cristo, como Deus, o plano de salvação, o plano do arrebatamento é tão perfeito que Deus deixa claro pra gente. Se até os astronautas, quando sai da atmosfera, passa de cima das nuvens, eles já têm que ter um traje especial, porque senão eles vão se desintegrar, eles não vão ter oxigênio para respirar. Então imagina como que vocês vão subir com esse corpo de pecado, porque eu tô aqui conversando com vocês, esse corpo aqui, da Aline, pecador, né, cheio de pecado, cheio de corrupção, que se desintegra, que se decompõe. Se parar de correr o sangue aqui, o meu dedo se apodrece. Esse corpo não pode entrar na atmosfera no segundo céu. E o arrebatamento, no abrir e fechar de olhos. Eu não poderia, no abrir e fechar de olhos, subir direto ao céu, terceiro céu, porque quando eu chegasse das nuvens para cima, eu ia me desintegrar, não ia ter como respirar. Por isso Cristo vem esperar a gente nas nuvens. Porque no que ele vem esperar a gente nas nuvens, quando a gente for arrebatado, eu tô aqui agora, sou arrebatada, até as nuvens, o meu corpo vai ser transformado. No abrir e fechar de olhos, o meu corpo já não vai ser mais esse corpo corruptível, o meu corpo vai ser um corpo transformado, um corpo igual de Cristo, glorificado. Por isso que ele vem nas nuvens esperar a gente. Por isso que o arrebatamento é nas nuvens e a segunda vinda de Jesus é na terra. Cristo não desce até na terra para arrebatar. Ele vem só até as nuvens esperar a gente para nos dar um corpo glorificado como o dele. Isso ele vem fazer. Olha só, a salvação completa mesmo, né? A salvação completa e perfeita. Ele vem até as nuvens para nos dar um corpo glorificado como o dele. Como fala em Filipenses, nós vamos ter um corpo igualzinho ao corpo de Cristo. Então ele vem até as nuvens para dar um corpo novo para o corpo dele. Porque nós não somos o corpo de Cristo. Então ele vem para nos dar um corpo novo. Por isso Paulo fala, eu vos afirmo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não pode. Carne, sangue, isso aqui não herda, não pode subir. Tem que ser transformado. Olha que coisa linda. Então por isso que o arrebatamento a Cristo vem até as nuvens no arrebatamento. E na segunda vinda ele desce com a gente. Tá? Então, enquanto a gente... isso é o que eu vou falar daqui a pouco. Não, já falo agora. Enquanto a gente sobe com Cristo nas nuvens pro céu, pra casa que ele foi nos preparar, pra gente ficar lá durante 7 anos, porque nós só vamos ficar no céu 7 anos, meus amores, tá? No céu, no terceiro céu, nós só vamos ficar 7 anos. Enquanto o bicho come aqui embaixo, os 7 anos de tribulação, nós estamos no céu, com o corpo glorificado, comendo com Jesus, e recebendo coroas, e galardão, e devolvendo tudo para Cristo, servindo a Ele, aprendendo com Ele, aprendendo com o próprio Mestre, porque depois a gente vai descer pro milênio para governar. A gente vai estar participando do quê?
das bodas do Cordeiro. E é isso que eu deixei para o final. Vamos voltar lá em Apocalipse 19? 7 anos que a gente estiver no céu, enquanto a grande tribulação acontece aqui. Olha o que a igreja vai estar fazendo no céu antes de descer. O júbilo no céu. Aí tu pode ler todo o contexto. Aí no versículo 7 fala assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ah, que coisa linda! Olha aqui a gente aqui no céu ainda, aqui no céu ainda. E aqui ainda, a grande tribulação está comendo solta, porque não esqueça, ainda aqui tem a marca da besta, falso profeta, tem tudo isso ainda acontecendo aqui na terra, porque Cristo, depois das bodas do Cordeiro, desce com a gente para acabar com o anticristo, acabar com o falso profeta, prender Satanás e entrar para o milênio. Então, as bodas do Cordeiro acontecem no céu, antes da segunda vinda. Tá aqui. As bodas do Cordeiro, preparem-se, alegremos-nos, exultemos-nos, damos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Isso é o que a gente espera. A igreja vai participar da boda do Cordeiro. Hoje nós somos a noiva de Cristo. Lá no céu vai haver um casamento, a boda, casamento, boda do Cordeiro. As bodas de Jesus, o casamento de Jesus com quem? Com a igreja, com a noiva, que daí vai se transformar no quê? Na esposa, que a si mesmo já se ataviou e lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Olha só, aí depois da boda do Cordeiro, a gente desce já. Cristo desce com a noiva, Cristo desce com a igreja, Cristo desce com o corpo dele, Cristo desce com a esposa dele. Agora aqui sim, para então dar cabo ao falso profeta, ao anticristo, prender Satanás e entrarmos para o milênio para governar com ele por toda a eternidade. Então, meus amores, essas são as provas. Tem mais aqui, eu não vou, fiquei com uma ou outra para trás, fora as outras que eu não anotei, mas tá aqui todas as provas de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tu quer mais? Que mais prova tu quer para sair dessa angústia, dessa preocupação? Aí se eu ficar e a igreja... Não, se tu ficar, pode ser que tu fique para a grande tribulação. Se tu não nasceu de novo, se tu não creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, provavelmente não, tu vai ficar para trás, porque só existe um meio de herdar o reino de Deus, é nascendo de novo. Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode herdar o reino de Deus. Então, para ti ser salvo, para ti ser arrebatado, tu tem que nascer de novo. Então, talvez tu fique para trás, mas porque tu não nasceu de novo, porque tu tá desprezando a graça de Cristo, tu tá desprezando a oferta, a salvação dada de graça. Talvez tu fique, mas agora, se tu é nascido de Deus, se tu já creu em Cristo como Senhor e Salvador, reconheceu que Ele morreu no teu lugar para te livrar da ira de Deus, que é essa ira que vai cair sobre o mundo todo, se tu creu nisso, então tu é um filho de Deus, tu foi salvo, então tu não vai ficar para ver tudo isso aqui. Tu não vai ver isso aqui. E eu acho que, meu Deus, mais claro que tudo isso que eu expliquei para vocês é impossível, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, poxa, eu vou orar para ter a paciência de Paulo, porque tá aí. Todas as explicações juntas. Então, meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que a gente venha se encontrar logo nas nuvens para ter o nosso corpo glorificado como o do nosso Senhor e entrar no céu para receber a nossa recompensa e, sobretudo, a nossa maior recompensa, o nosso maior galardão, que é o próprio Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.